Olá, alunos do curso de Cálculo 1 da Univesp. Bem-vindos. Vamos continuar com os nossos estudos. Nós vamos fazer hoje várias aplicações do conceito de integral definida. Nós estudamos esse conceito, já fizemos aplicações, melhoramos nossa técnica para o cálculo de primitivas e agora eu vou fazer algumas aplicações bastante elaboradas, muito interessantes. Vamos começar devagarinho, como sempre. Lembrando que o que nos motivou foi o cálculo da área debaixo do gráfico de uma função. Isso nos levou ao conceito de integral definida, que coincide com a área quando a função é positiva, senão tem aquela história de que se a função for negativa, a integral definida é menos a área. E a gente vai começar fazendo um exercício de cálculo de área e, para fechar um pouco essa ideia, mostrar para vocês uma maneira que a gente tem que ficar meio ágil para fazer essas contas. Então, eu quero calcular a área limitada pelo gráfico de duas funções. Então, eu tenho aqui duas fórmulas. x2 menos x mais 1, x mais 4, uma parábola, uma reta. Eu não preciso fazer o gráfico com uma precisão absoluta. Eu tenho que ter o mínimo de ideia de como elas se posicionam. Por exemplo, o que eu preciso saber é quem está um pouco para cima, quem está um pouco para baixo entre as duas. Então, essa parábola tem concavidade para cima, isso aqui é uma reta, eu vou imaginar a intersecção, eu vou pegar a área justamente entre a parábola que vai ficar por baixo e a reta que vai ficar por cima, porque é uma parábola de concavidade para cima cortada por uma reta. Essa é a região limitada que eu consigo calcular a área. Que ingredientes eu preciso para calcular a área? Bom, vai ser a reta menos a função da parábola, e eu preciso saber onde é que começa e onde é que termina essa figura. Isso eu faço resolvendo a igualdade entre as duas funções. São justamente os pontos onde as duas curvas, que no caso é uma reta e uma parábola, se encontram. Resolvendo essa igualdade, x2 menos x mais 1 igual a x mais 4, eu caio numa equação do segundo grau, x2 menos 2x menos 3, é simples de resolver, calculamos o delta, deu 16, e os dois valores de x da intersecção, 2 mais ou menos 4 sobre 2, que dá 6 sobre 2, 3, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, os dois pontos onde as duas curvas se encontram são menos 1 e 3. Então, isso me leva a escrever que aquela área é uma área que está à esquerda limitada pelo menos 1 e à direita limitada pelo 3. E reta para a parábola. Quando nós vimos isso pela primeira vez, se a gente fosse pensar em fazer isso algumas aulas atrás, a gente até faria a integral da reta, daria a área dessa região toda, a integral da parábola, daria essa área por baixo, faria uma subtração, mas não preciso fazer isso. Eu vou direto no seguinte, eu faço a diferença entre as duas funções, a que está por cima menos a que está por baixo, e integro no intervalo em questão. O que eu estou integrando, na verdade, é a função altura e a integral da função altura da área. Não importa se está para baixo, para cima, se está para o lado esquerdo, lado direito. Basta eu fazer isso. Integral de a até b, pode ser positivo ou negativo, da função diferença, que mede a função altura, isso dá a área. x mais 4 menos x2 menos x mais 1, essa é a reta, essa é a parábola, é a integral de menos 1 a 3 desta função do segundo grau. Primitiva, básico, menos x2 primitiva é menos x3 sobre 3, primitiva de 2x é x2, primitiva de 3 é 3x, extremos de integração, menos 1 e 3. Agora é só substituir x por 3 e depois x por menos 1 e fazer a conta. E essa área, 32 terços. E é interessante esse exemplo porque ele mostra como a gente consegue, usando a integral definida, fazer a conta de uma maneira muito rápida, muito ágil. E assim que eu espero que vocês consigam fazer esse tipo de cálculo daqui para frente. Tá? Um outro exercício que é interessante do ponto de vista geométrico e físico é o seguinte, uma partícula se move sobre o eixo com uma velocidade dada. Então, você tem um movimento linear e a velocidade sobre o eixo em função do tempo. Velocidade igual a 2 menos 2t. Observe que para certos valores de t, essa velocidade pode ser positiva, né? T perto de zero, mas t grande, t maior do que 1, essa velocidade fica negativa. E nós queremos analisar esse movimento entre t igual a 0 e t igual a 2. Então, vai haver um trecho em que a velocidade é positiva e um trecho em que a velocidade é negativa. Vocês sabem interpretar isso em termos físicos. Você tem um referencial, que é uma reta. Num trecho, a velocidade positiva, a partícula está se afastando da origem.
No outro trecho em que a velocidade é negativa, a partícula está se aproximando da origem. Existem duas entidades físicas diferentes. Uma é o deslocamento no sentido de variação da posição, e existe o conceito de espaço percorrido, que é a distância percorrida mesmo. A diferença entre eles é que se uma partícula faz um movimento e ao longo desse movimento ela volta para perto do ponto de partida, o deslocamento é pequeno, embora a distância, o espaço percorrido possa ser grande. Certo? Quando você sai de um ponto, faz um circuito e volta, o deslocamento é praticamente zero. Se você voltar para o mesmo ponto, é zero. E a distância percorrida, não. As duas coisas a gente consegue interpretar em termos de integrais. Então, se eu calcular de 0 a 2 a integral da velocidade, dá o deslocamento. Isso é o conceito de deslocamento. Deslocamento, variação da posição, é a integral da velocidade. Então basta eu integrar 2 menos 2x com x de 0 a 2, que são os dois intervalos de tempo que o exercício pediu. Primitiva de 2, 2x, primitiva de menos 2x, menos x2. Primitiva você faz uma unidade a mais no expoente, divide pelo novo expoente, de 0 a 2. Só substituir, 4 menos 4, quando x é 0 dá 0. 4 menos 4, 0, deslocamento nulo. Isso significa que o ponto inicial e o ponto final do deslocamento é igual. A partícula saiu, fez um movimento e voltou para o mesmo ponto. Tá? Aqui está a velocidade, foi de 0, ela valia 2, no 2 ela valia menos 2. A integral calculou a área desta região com aquela interpretação de sinal. Esse pedaço positivo apareceu com mais na integral, esse pedaço negativo apareceu com menos, por isso que se cancelou e deu 0. Esse é o cálculo do deslocamento. Cálculo da distância percorrida, aí é a integral do módulo da velocidade. Ao invés de nós pegarmos a velocidade com essa variação de sinal, nós pegamos a velocidade em módulo. E aí a integral do módulo da velocidade é que dá a distância percorrida. Numa situação geométrica como essa, dá até para fazer a conta com geometria básica, né? Só perceber que esse triângulo é igual a esse, poderia rodar, vai formar um quadrado de base 1, altura 2, isso aí vai dar 2. Mas a integral definida me diz que é o espaço percorrido, a integral de 0 a 2, do módulo da função velocidade. Como eu faço para integrar módulo? Eu faço assim, de 0 a 1, isso é positivo, então o módulo é ele próprio. Então, olha só, o módulo sumiu, porque de 0 a 1, o módulo da coisa positiva é ela própria. De 1 a 2, isso é negativo. Lembra do gráfico da velocidade de agora de pouco? Ele era positivo primeiro e negativo depois. De 1 a 2, isso é negativo, então o módulo inverte o sinal, por isso que ao invés de 2 menos 2x, fica 2x menos 2. E aí faz a conta em cada um deles, a primitiva num caso é 2x menos x2, no outro está invertido, x2 menos 2x, de 0 a 1 e de 1 a 2. E fazendo a conta, substituindo aqui por 1 dá 2, por 1 dá menos 1, 2 menos 1, com 0 dá tudo 0, aqui substituindo por 2 dá esse 4, aqui com 2 dá esse menos 4, x igual a 1 dá esse 1, esse menos 2, e é menos por causa do extremo inferior de integração, teorema fundamental do cálculo. E fazendo as contas todas dá 2, como a gente até já tinha visto geometricamente. Esses exemplos são básicos e estavam já no escopo do que a gente fez. Agora vou introduzir coisas novas. Existe um estudo que permite concluir, que a gente consegue mostrar, que se você tem uma função definida no intervalo fechado, dá para calcular o comprimento do gráfico da função através da integral definida. E o comprimento é dado pela integral de a até b, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. É uma fórmula não óbvia, né? Precisa de uma análise para se chegar a essa conclusão, mas o que essa fórmula mostra é um jeito de calcular o comprimento de um gráfico. Olha que aplicação bonita, que sutileza geométrica. Você tem a função, está aqui desenhada em vermelho. Eu vou pegar um pedaço do gráfico. No caso aqui eu destaquei esse primeiro ponto e esse outro ponto. Um trecho do gráfico, de um certo A até um certo B.
eu consigo calcular o comprimento desta curva através desta fórmula. É que bonitinho. Vou fazer um exemplo numérico para ver como que funciona. Tá? Isso aqui é uma figura genérica, só para a gente ter ideia do que é que nós estamos falando. Nós estamos falando do comprimento deste gráfico. Por exemplo, calcular o comprimento do gráfico da função x2 menos 1/8 do ln de x entre os pontos de abscissa x igual a 1 e x igual a 3. Estão no domínio de definição da função. Observa que é uma coisa de caráter muito geométrico, mas que eu vou calcular sem nem ter ideia de qual é a cara desse gráfico. Eu vou calcular o comprimento do gráfico, eu não vou nem ver o gráfico, porque eu tenho essa estratégia que é aquela integral definida. É muito bonita essa aplicação. O que eu preciso? Derivar. Derivada de x2 é 2x. Derivada de menos 1/8 ln é menos 1/8. E derivada do ln é 1 sobre x. Então, 2x menos 1/8 de x. 1 sobre 8x. Né? Daí nós precisamos fazer aquela conta 1 mais derivada ao quadrado. Então, é 1 mais 2x menos 1 sobre 8x ao quadrado. Isso aqui é a derivada. Eleva ao quadrado, normal. Agora é uma álgebra, aquela que nós estamos acostumados. 1 mais quadrado do primeiro, menos o duplo produto. Observa que o menos o duplo produto, o x vai cancelar, o duplo produto vai ficar um 4 sobre 8, por isso que deu esse meio aqui. E o x vai cancelar e é menos, porque é menos o duplo produto. Quadrado do segundo, 1 sobre 64x2. Somando esse 1 com esse menos meio, fica uma expressão muito parecida. 4x2 mais meio 1 sobre 64. Essa daqui veio daquele quadrado. Essa daqui, que é muito parecida, é um quadrado, só que é o quadrado da soma. Quadrado, isso aqui é o quadrado desse primeiro, isso é o quadrado desse segundo, e aqui é mais o duplo produto. Então isso se fatora como uma soma, o quadrado de uma soma, de 2x mais 1 sobre 8x, tudo isso ao quadrado. Quando eu coloco isso naquela fórmula, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Esse termo eu já calculei, deu 2x mais 1 sobre 8x, tudo isso ao quadrado. Raiz quadrada de quadrado se cancela, 2x mais 1 sobre 8x. O comprimento, então, é a integral disso, de a até b. Eu tinha escolhido de 1 a 3. Isso estava no enunciado da questão, eu queria o comprimento do gráfico entre 1 e 3. Então, é a integral de 1 a 3 da função que apareceu, 2x, primitiva x2. Primitiva de 1 sobre 8x é 1 sobre 8 ln de x, calculado de 3, de 1 a 3, né, extremo inferior e superior, teorema fundamental do cálculo. Fazendo x igual a 3, dá 9 e dá 1/8 do ln de 3. Fazendo x igual a 1 e subtraindo, porque é o teorema fundamental do cálculo, né, no extremo inferior de integração, menos 1 e 1/8 do ln de 1. Lembra que ln de 1 é 0, então isso é 0. 9 menos 1 é 8, e 8 mais 1, 1/8 do ln de 3. Olha como isso é bonito. A gente calculou o comprimento do gráfico sem desenhar o gráfico, através de uma integral definida, através de um procedimento muito simples, que é o cálculo daquela integral. É uma aplicação muito rica. E existem muitas dessas aplicações. Se vocês vasculharem a bibliografia, vocês vão encontrar várias dessas fórmulas. Vou mostrar mais uma, que é uma fórmula também muito interessante, que, na verdade, ela estende, é mais forte até do que o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri, talvez vocês tenham já visto, ou talvez não, isso varia muito, né, do tipo de escola que vocês fizeram até agora. Então, às vezes, algum aluno já chega no curso superior tendo visto, outros não tem problema nenhum. Eu vou recordar aqui e vou fazer uma coisa que é muito mais do que o próprio princípio. Imagina dois sólidos que têm as secções por uma família de planos paralelos com mesma área. Então, você tem dois sólidos e pensa uma família de planos paralelos, todos com mesma área. Isso significa que os sólidos têm o mesmo volume. Isso é um princípio muito forte, muito usado em geometria espacial. Então, se você tem dois sólidos, pega planos paralelos, vai pegando secções. Imagine que todas as secções aqui e aqui têm mesma área, isso significa que o volume dos sólidos são iguais. É rico, é muito elegante, muito bonito esse princípio. Aqui está uma ilustração muito
assim, intuitiva, né, com moedas. Você pegar o mesmo número de moedas aqui e aqui, colocar com um formato diferente, você está vendo que as secções são iguais, né? São as mesmas moedas. As secções têm a mesma área e têm o mesmo volume. A conclusão é que tem o mesmo volume. Quando as secções têm a mesma área, os sólidos têm o mesmo volume. E esse princípio permite calcular vários volumes, ele é um princípio muito interessante. Na verdade, é mais do que isso que a gente sabe, porque com integral definida eu tenho a seguinte informação. Suponha que eu saiba as áreas das secções, numericamente. Tem uma fórmula para a área, chamar essa área de A de x. Então eu tenho um sólido, faço as secções e imagine que eu saiba a área. E que esse x varia entre A e B. Até eu começar a cortar o sólido, até eu parar de cortar o sólido, eu tenho uma variável variando entre A e B. Se eu fizer a integral da área, dá o volume do sólido. Lembra que agora de pouco eu fiz a integral da altura de A até B e deu a área percorrida? Se você fizer a integral de uma área, dá o volume do sólido percorrido. Imagine a área se deslocando no espaço. Imagine todas as figuras com aquelas áreas. Se você integra a área dentro de um intervalo, dá o volume do sólido. Isso é muito bonito, muito interessante. Então, por exemplo, calcular o volume do sólido obtido pela rotação do gráfico da função 8 menos x2 entre x igual a 0 e x igual a 2 raiz de 2 em torno do eixo das ordenadas. Olha qual é a figura que nós vamos trabalhar. Você pega a parábola 8 menos x2 entre x igual a 0, em que o y é 8, x igual a raiz de 2 sobre 2, em que o y é 0, que é a raiz, e vamos rodar em torno do eixo y, das ordenadas. Ao rodar, eu vou ter uma superfície que é de revolução, porque ela está rodando. Eu vou ter um sólido, já vou mostrar uma visão espacial desse sólido para vocês. É um sólido que tem um formato de uma parábola, só que ele é um sólido 3D. E ao rodar, o que é a secção quando eu faço esse rodar? É um círculo. É um círculo cujo raio é esse x. Dado esse y aqui, o raio que está rodando é esse comprimento x. Que interessante. Essa é a visão 3D do sólido. Você tinha aquela parábola, rodou em torno do eixo dos y, fez esse sólido com esse formato. A gente chama isso de paraboloide de revolução. Claro, porque é uma parábola que rodou. Se você olha essa figura, você vê que você tem uma variável que vai de 0 a 8, são as secções, e eu sei a área das secções, porque são círculos cujo raio é x. Então, como é que eu equaciono isso? Para cada y entre 0 e 8, estou variando na vertical, eu tenho um x que eu tiro da fórmula da função. Para cada y entre 0 e 8, aqui o f de x é o y, eu tiro o x daqui. Eu passo o x2 para cá, o y para cá, 8 menos y e a raiz quadrada. Então, o x é raiz quadrada de 8 menos y, com o y variando de 0 a 8. Se o x é isso e o x é o raio, a área que é πr2 é π raio, que é a raiz de 8 menos y ao quadrado, é π 8 menos y. E se eu fizer a integral de 0 a 8, estou subindo naquele paraboloide, de 0 a 8, π r2. Então são as áreas de todas as secções horizontais que são círculos. Bom, primitiva de 8 em relação a y é 8y, menos y é menos y sobre 2. De 0 a 8 é só fazer a conta, aqui dá 8 vezes 8, 64. Aqui dá 64 sobre 2, 32 na diferença, no zero dá tudo zero, e o π, 32π, é o volume daquele paraboloide de revolução. Isso é muito interessante. Eu fiz rodar em torno das ordenadas, mas vale em qualquer circunstância. Por exemplo, se você pegar o gráfico aqui de 1 sobre x entre 1 e 3 e rodar em torno das abscissas. Então pega 1 sobre x, de 1 a 3, e roda em torno das abscissas. Fica como se fosse uma corneta aqui. Bom, qual que é o raio do que está rodando? Está rodando 1 sobre x, está rodando 1 em torno do eixo x. Qual que é a área do que está rodando? A área é π raio ao quadrado. π1 sobre x2, integral de 1 a 3 dá o volume que eu estou procurando. Então, aquele volume desta corneta, girando aqui em torno do eixo das abscissas, é integral de 1 a 3 da área. A área é πr2, só fazer a primitiva de 1 sobre x2, que é menos 1 sobre x, de 3 a 1, substitui, com x por 3 dá menos 1/3, depois menos do extremo inferior, menos da função, fica menos com menos que vai dar 1 mais, que fica 1
menos 1/3, que é 2/3, vezes o π, o volume daquela corneta é 2π/3. É muito legal, né? São ferramentas. E existem outras fórmulas ainda, se vocês começarem a procurar, vocês vão encontrar muitas outras fórmulas usando integral definida, calculando montes de elementos geométricos. Tá ok?